Poder RS tem um apoio de Banrisul, programa Banrisul Reconstruir RS. O negócio é reconstruir. O ABRS em defesa da advocacia e da cidadania. Grampal, Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre. Juntos melhoramos a sua vida. Fiergues, compre mais produtos do Rio Grande do Sul. Somos incansáveis, juntos somos fortes. E Vinhos do Mundo, que tem mais de 1000 rótulos em espumantes e vinhos para a sua adega. Quarta-feira da inovação, Márcio Mâncio presente. Presente, pô, legal, me lembrou isso, né? Viu só? Tinha... tu falava, Sora, assim, aqui, era presente. Ainda assim, né? Tem chamada? Tem chamada, deve Cara, ter, né? Muito legal. Você que responde chamada, responda sempre. Enquanto estiver respondendo chamada, você está vivo e está bem. Tinham vários jeitos de responder chamada, né? Presente, que é o mais tradicional. E aí quem queria ser mais legal falava, aqui, eu. Lembra disso? Ou faz muito tempo, Márcio? E tu podia falar pelo teu coleguinha? Não podia, mas a gente falava assim mesmo, né? Não. Vamos lá, ó. Viu? Quarta-feira da inovação, assim com o Márcio Mâncio, o Rafa Weinberg, que está sempre aqui nas segundas-feiras, hoje está presente. Nós vamos falar de inteligência artificial. Quem que escreveu a abertura do programa? A IA. ChatGPT, ficou bom, né? Pô, ficou bacana. E mais legal é o Rafa de corpo presente, porque não me conhecia só através... Vocês não se conheciam. Eu tenho o poder de aproximar pessoas boas e competentes. Um ano, né? Disso. Um ano que a gente vem compartilhando o Poder RS e uma alegria poder estar junto. Rafa, e aí? Inteligência artificial. Vocês dois são de carne e osso aqui, eu ainda não estou projetando os meus convidados, mas farei isso em breve. Eu sou um apaixonado por esse assunto, a gente foi almoçar hoje, Márcio, aqui na quarta-feira, né? Tu me convida para almoçar e não paga o meu almoço, né? Eu convido o Rafa e pago o almoço dele, só para te deixar como exemplo. Então eu vou junto nesse almoço de vocês. Ou seja, o próximo é por minha conta. Apesar de não existir almoço grátis, eu gosto da ideia dele. E a gente começou a falar sobre vários projetos que a gente vai fazer aqui na Ubra TV e na Mix. Eu disse, vamos lá para o Poder RS, vamos conversar sobre inteligência artificial, um assunto que nós aqui, né, Márcio, somos fascinados. O que a inteligência artificial pode fazer de diferente nas empresas hoje? Boa pergunta. Primeiro, obrigado pela receptividade. Obrigado, Márcio. É legal a gente mostrar que a gente é de carne e osso, né? A gente não é um avatar. Não é uma projeção só no somos artificiais. Exatamente. E a inteligência artificial, na realidade, a gente pode construir coisas que a gente nem imagina ainda que dá para fazer. Como é que eu vou... Eu me refiro a isso porque... Eu fui um dos primeiros programadores, agora eu vou entregar a minha idade do presente. Só. Eu fui um dos primeiros programadores de uma escola que existia aqui chamada Data Control. Conheci. Lembraram? E qual a linguagem que tu usava? Edson celular. Acho que era COBOL. COBOL! Eu acho que era COBOL. Eu também, eu sou técnico em informática e me formei em COBOL. Eu tinha 11 anos de idade, a escola não permitia alunos com menos de 15 anos. Eu incomodei tanto meu pai que ele me botou lá dentro, não sei como, deu um jeito de me inscrever na escola. Por que eu estou contando isso? Porque a IA ela vem para ajudar a gente no nosso dia a dia e ajudar também no nosso comportamento diário, só que ela precisa de uma habilidade básica por trás, que é uma habilidade que eu digo que é a habilidade da criatividade. A gente tem que ser criativo. Por que a gente gosta? Por que nós três somos entusiastas da IA? Porque nós somos pessoas que buscamos aprender sempre. A base da criatividade é a curiosidade. Claro. Então, quanto mais curioso eu sou, mais criativo eu vou ser, porque eu tenho mais inputs, mais recursos, e isso vai fazer eu querer buscar mais respostas. Dito isto, a minha vida com tecnologia começou lá em meados de 80 e, recentemente, como eu trabalho muito forte, a minha hard skill é marketing e vendas, né? A parte comportamental, eu não chamo mais soft skill, eu digo que no nosso tempo era resolver treta. Era assim que a gente chamava habilidade comportamental. É melhor comportamental. assim, viu? Só os marqueteiros aqui, Márcio Mâncio, gostam. Hard skill. O Schneider... Soft skill. O Dado não gosta nem do termo dor do cliente. Necessidades, é desejos. Isso. Então, o que acontece? A minha habilidade hard, a minha habilidade técnica é marketing e vendas. Resolver treta. A habilidade comportamental. Com marketing e vendas. E marketing e vendas usando o comportamental para treinar, para desenvolver. Que é a necessidade de todos nós. Para engajar, para saber como comunicar, fazer um feedback, gerenciar, liderar, transformar a vida das pessoas, porque a gente também está ali no papel de transformar a carreira das pessoas que a gente trabalha. E aí eu comecei a ter muita demanda para como que eu levo isso para dentro do marketing e vendas.
Fazem uns 3 anos eu já venho estudando inteligência artificial. Porque ela já faz parte do nosso dia a dia. Total. As séries que tu recomenda na TV de streaming não é a gente que escolhe, é uma inteligência artificial. Eu brinco, se o Waze manda a gente dobrar à direita, a gente não é maluco de dobrar à esquerda. O meu filho fala com a Alexa. Então a gente já tem no nosso dia a dia incorporado a inteligência artificial. Que consegue ler, inclusive, o nosso inconsciente. Que consegue ler o nosso, fazer uma análise que a gente chama de preditiva. Se ela sabe que normalmente todo dia de manhã eu olho a previsão do tempo, eu abro um site, eu abro um e-mail, ela entende por repetição que aquele evento ele pode acontecer mais vezes. Então, o que acontece? Quando a gente entende isso, a gente entende que a IA hoje, ela vem no modelo generativo. O que é o modelo generativo? Ele pega uma coisa chamada PNL, não vem de programação neurolinguística, vem de linguagem natural, pessoal. Então, por exemplo, PNL é como a gente fala, como a gente escreve. O que a inteligência artificial faz? Ela pega tudo que a gente fala e escreve, transforma isso em linguagem digital, acessa uma base de dados que a gente chama de rede neural, onde ela associa palavras e conteúdos similares e devolve pra gente através de PNL. Então a gente fala com a Alexa em áudio, ela transforma em 0 e 1 e devolve pra nós em áudio. O que acontece? Quanto melhor eu souber comandar a IA, quanto melhor pergunta eu fizer, quanto mais profundo eu for no uso dela, melhor as respostas que a gente vai ter. Tem que ser um grande gestor de inteligência artificial. Não basta ter o ChatGPT aqui e sair pedindo qualquer coisa. Né? O tal do prompt, né? Que nada mais é do que a primeira ordem que a gente dá para a inteligência artificial. Eu brinquei esses dias com o Márcio que eu digo que eu falo, eu dou boa tarde, eu dou boa noite, eu dou bom dia. Porque melhora o resultado se tu for educado com a inteligência artificial. E hoje tu estava me falando outra coisa, que tu programa qual é a inteligência artificial que tu quer, sabia, Márcio? Então é o seguinte, tu vai pedir abertura aqui, né? A gente estava vindo de carro, não vai dar tempo de escrever a abertura do programa. Como é que a gente vai? Vamos pedir para a inteligência artificial. Só que qual é a inteligência artificial? Tem inúmeras, tem milhares ali. Então primeiro tu diz, agora se imagine sendo um jornalista, tal, tu posiciona qual é o tipo de inteligência que tu quer. E aí tu faz o pedido, faz o prompt. Eu vou dar um exemplo, né? E é muito legal, Orestes, porque quando eu dou um treinamento de inteligência artificial, diferente da consultoria, que eu tô lá dentro no dia a dia, no treinamento eu faço uma análise de quem é o perfil da equipe que tá ali. E eu faço algumas perguntas. Então, assim, às vezes eu pego gente muito heterogênea. Tem gente que não sabe nem o que é prompt e tem gente que já usa prompt no dia a dia. Só para explicar pro telespectador, o que é o tal do prompt, assim, ó, como a inteligência artificial ela é movida a comandos, tu tem que dizer faça tal coisa, me dê tal informação, o prompt nada mais é que um conjunto de comandos que junto tu educa ela. Então, por exemplo, para mim, em todo prompt tu tem que dizer qual é o papel que tu quer daquela inteligência artificial. Um treinamento num cliente que eu estava dando, eu fiz um exercício. Eu disse para abrir as 3 IAs gratuitas generativas mais conhecidas, ChatGPT, da OpenAI, Gemini, que é do Google, e Copilot, da Microsoft. As 3 são gratuitas, tem a versão paga que entrega muito mais. Muito mais. Mas a versão gratuita te serve para isso. E eu disse assim, eu quero que vocês façam o seguinte prompt para as 3, o mesmo prompt para avaliar. Vocês coloquem o seguinte, você agora é uma cozinheira italiana de renome. Você cresceu, o seu conhecimento vem todo do Rio Grande do Sul. Me sugira a melhor ambrosia para eu fazer em casa. Só isso. E aí vem a resposta. Foi diferente nas 3? Foi. O ChatGPT, na versão paga, ele te dá mais recurso, então ele já separa a quantidade de alimentos. O Gemini, que é do Google, tem uma grande vantagem que ele está conectado à base do Google, então ele já trouxe até vídeos de receitas de ambrosia do YouTube. Então, são ferramentas que a gente usa. Eu estava contando, Márcio, para o Orestes, que hoje eu assumi, eu tenho pouca coisa para fazer, eu assumi como subsíndico no meu prédio. E eu usei uma pesquisa que a gente fez interna no prédio, joguei numa inteligência artificial para ela me dizer quais são as ações que eu posso fazer de maior impacto e menor custo no curto prazo. E a inteligência artificial me deu essas respostas. Então, a inteligência artificial ela pode nos ajudar para o que a gente quiser, mas a gente tem que saber o que a gente quer dela, como extrair e, principalmente, como construir boas perguntas, como fazer bons prompts. Boa. Tudo isso a gente consegue fazer. Cara, se tu te lançou a subsíndico, né? Imagina quando tu for o síndico e criar um produto para vender para os condomínios, que sempre tem estresse e a palavra que tu usou antes, treta, né? É. Qual é o vizinho
ou os vizinhos que não tem algum tipo e algum grau de treta com um outro vizinho. Imagina se a inteligência artificial resolvesse os problemas, né? Tu manda lá... Ela olha, tem limites para isso, tá? Não, mas olha, eu Aquele sou um milagre. vizinho que não gosta de ouvir o barulho do cachorro latindo do vizinho Como de baixo. resolver? Como resolver? Como melhorar as relações? O que fazer quando você simplesmente não tem mais paciência com tal coisa? Então, eu vou te fiz uma lançar brincadeira uma... aqui, ó, rápida, ó. Boa noite, né? Tô lá, eu conversando com o chat GPT, eu sou educado. Como posso ajudar hoje? Ela me pergunta, né? Imagine que você é o Márcio Mancio. Faça um elogio com suas palavras mais utilizadas para o Rafael Weinberg. Boa noite, Rafael Weinberg. Cara, tu começa muitas frases assim, né? Cara, você é simplesmente excepcional. A sua dedicação e competência são inspiradoras. Um verdadeiro exemplo a ser seguido. Cada projeto que você coloca a mão transforma-se em algo grandioso e inovador. Márcio Cano Vermelho, ó. Cara. Continue sempre assim, brilhando e conquistando tudo com esse talento incrível que você tem. Parabéns pelo trabalho sensacional. Olha só. E eu vou mais, Eu vou tá? pedir Muito algo mais eu. Tu inteligente poderia e botar criativo. no, tu Muito poderia eu. botar no prompt junto, dizendo assim, e você carrega paçocas com você e eu quero de forma gentil que ofereça uma. Então, esse é o grau de detalhamento Muito que a bom. gente Eu vou botar. consegue. Né? Muito Então, tudo bom. depende muito, pessoal, do prompt que a gente vai usar. Essa é a grande habilidade que tem que ter. Uma delas, né? Uma delas é a curiosidade. Tá. Outra é... E aí eu acho que aí eu vou te dizer que eu tenho particularmente uma vantagem, tá? Que a IA, quanto mais repertório a gente tiver, melhor. Então, como eu leio muito, eu estudo muito, eu vejo muita série, eu leio muito livro, quanto mais riqueza de vocabulário tu tiver, Muito, claro. vai mudar. Do que eu dizer assim, me dê uma receita de uma ambrosia deliciosa. Muda se eu disser, me dê uma receita de uma ambrosia cremosa no ponto e com o gosto da vovó. Tu entende que muda a completamente. semântica muda. Então, essa é outra habilidade que tem que ter. Uma outra habilidade que é fundamental ter, fundamental com o IA, é resiliência. Porque assim, ó, não é a primeira resposta que vai vir boa. Isso, tem que ir treinando a sua inteligência artificial. Olha, Orestes, eu já usei, sem brincadeira, eu tenho numa pasta nos meus favoritos mais de 40 inteligências artificiais. Tem umas que eu usei uma, duas vezes e disse, cara, que coisa horrorosa, não vou usar isso aqui. Então a gente tem que ter uma resiliência para ir fazendo Não é a primeira junto. resposta, tem que ir aprimorando. E a outra habilidade que tem que ter, e aí é uma habilidade que é do ser humano, é a habilidade de comunicação. Porque isso é uma coisa que eu oriento meus clientes, Márcio. Eu digo assim, não adianta pegar a resposta da IA e jogar lá no teu negócio. Tu tem que pegar essa resposta, adaptar a cultura do teu negócio, a voz da tua marca, ao teu tom, porque aí vai ficar uma coisa com a tua cara. Então a IA, ela vem muito para ajudar. E deixa eu contar um segredo. Até porque isso não está comercializado e não era a ideia comercializar, mas o Márcio falou sobre isso. Não, a nossa ideia aqui no Poder é sempre contar segredos dos outros. Ah, né? então Mas- boa. Márcio encontrou um meu. Como é que diz? Quem guarda segredo é baú, né? Aqui não Aqui somos não tem baús. segredo. Boa. Eu gostaria que o Márcio guardasse alguns segredos que ele conta, mas às vezes Não dá. temos. Vai, Nossa. conta. O que acontece? Quando eu assumi essa função de subsíndico, a primeira coisa que eu fiz foi criar um robô de IA que é um expert em marketing de condomínio. Estamos E eu em uso esse sintonia. robô para tudo que a gente faz lá. Para te ter uma ideia, eu tava contando pro Orestes, a gente teve 2 colaboradoras do nosso condomínio que perderam tudo na enchente. Tudo. E nós resolvemos fazer uma vaquinha para ajudar elas. Toda a campanha da vaquinha, todo o script de vendas, o script que vai na TV do elevador do prédio, o script que vai na comunicado oficial, que vai no aplicativo do condomínio, tudo foi criado com o IA para engajar e a gente conseguiu reunir mais de 12 mil reais aí para ajudar as 2 colaboradoras muito rápido. Então, a IA, ela vem muito para olhar como é que ela se encaixa no meu desafio do meu dia a dia. Como é que ela me ajuda a escrever melhor, como é Mas que ela tem me duas ajuda a coisas, engajar. né? Não sai usando o texto que vem da IA sem nenhuma adaptação, né? A abertura do programa que eu peguei, eu usei 95%. É isso aí. O resto eu adaptei, deixei mais personal, né? É isso aí. Deixei mais a ver com o que a gente está fazendo. E isso tem que fazer em todos. Agora, se tu tem, de qualquer trabalho que tu for fazer, 95% feito por uma IA, olha o tempo, né, que a gente ganha de vida, inclusive. Aqui eu pedi para a IA falar, então, de um jeito mais inovador, talentoso, sobre
Márcio Manso, as palavras dele sobre o Rafael Weinberg, oferecendo paçocas. Bom, aí vai. Ela ficou meio puxa-saco aqui nesse, eu daria uma reduzida. Tu pode dizer o prompt pra ela assim, para de puxar saco, eu quero que tu seja saco, mais formal. mais direta. E aí, mas lá pelas ela diz, além de ser um profissional excepcional, sua humildade e disposição para ajudar são inspiradoras. Essa frase foi melhor. Quero te oferecer estas paçocas como um gesto simbólico de agradecimento e reconhecimento pelo seu trabalho incrível. Olha aí, que fantástico. Cara, Demais. Agora vamos falar sobre algumas coisas práticas. Como é que se cria robô na IA? Porque isso é importante. Não sai usando a IA de qualquer jeito. Então, tu cria os teus próprios robôs. Eu não posso contar os que eu tenho aqui, tá? Vou guardar um segredo, né? Não vou entregar tudo. Mas eu tenho um publicitário que me ajuda no que eu preciso fazer. E ele é uma mistura do Duda Mendonça... Opa. com um outro publicitário gaúcho que não posso dizer o nome. Então ele pega em todo o banco de dados e eu já abasteci esse robô com isso, com as ideias deles. E aí, quando eu peço qualquer campanha, qualquer coisa, vem algo muito criativo e tem a ver com esses publicitários. E eu adapto, claro, ao que eu vou fazer. Então, dá para criar para cada coisa que tu precisa no dia a dia, a empresa ou de forma pessoal, dá para criar um robô específico? Dá para criar um robô específico, Orestes, e assim, ó, na versão paga, tu salva o robô. Claro. Tem lá e tu pode acessar, por isso que eu sempre recomendo. E ele vai aprendendo, o GPT cada dia ele aprende. Exatamente. E tem robô de tudo. Tem o robô que é muito pão duro, não paga. Tem robô que é cérebro de rato. Tem robô chamado VoxScript, que tu joga um link de um vídeo no YouTube e ele transcreve o vídeo para ti e te dá os pontos daquele vídeo. Então, um exemplo de um robô. Eu criei um robô que ele constrói conteúdos para ti em menos de 10 minutos, ele constrói até 30 conteúdos para te postar no tua rede social. Uso muito com o cliente. Como é que a gente cria um robô? O funcionário do Márcio não vai gostar muito desse Cara, é simples criar um robô. A gente precisa só de um arquivo, um bloco de notas ou um Word aberto. Porque o robô, ele é um conjunto de prompts. Claro. Se o prompt é um comando, um robô é um conjunto de prompts. Então, eu começo dizendo o que o robô é. O que ele é. O que ele é? É um Duda Mendonça e tal. Ou ele já vai buscar bases. Isso. Depois, tu pode, inclusive, montar o prompt do robô com base numa lógica cartesiana. Então, diz assim, comece me perguntando o que eu quero fazer. Separe em 1, criar posts. 2, avaliar narrações. 3, conforme a minha resposta, ele vai abastecendo. Então, o robô nada mais é que isso. Eu dou um caminho, que nem um robô de autoatendimento de WhatsApp. Nós estamos falando do almoço, eu levei uma dor, uma necessidade para o Rafa. Eu disse, olha, nossa equipe de redes sociais leva muito tempo para editar uns vídeos simples. Né? A gente está sendo burro, tem alguma coisa errada na gestão desses processos. Vamos criar um robô para ajudar a equipe. O robô não vai fazer o trabalho, mas ele vai pegar todo o conteúdo, ele vai escolher as melhores partes, vai oferecer para a equipe, que vai escolher isso aqui, corta e legenda. Então, eu tenho, por exemplo, um robô que, primeiro, numa planilha, porque isso é outra coisa importante da IA. A gente tem que ensinar a IA. Claro. Então, se eu não educar ela para fazer o que eu quero, ou para ela não ir atrás das referências, ela não vai fazer da melhor forma. Então, por exemplo, num caso, eu tenho uma planilha que eu preencho lá, eu peço pro meu cliente preencher com os últimos 90 dias de posts que ele fez. Post, e aí ele preenche algumas informações básicas. Alcance, curtida, número de comentário e número de salvamento. São só esses 4. E aí ele me manda essa planilha. Eu abasteço a IA com essa planilha e digo assim, agora eu quero que tu separe por grau de alcance e eu quero que tu me sugira linhas editoriais com base nesse conteúdo. E baseado no que o próprio Instagram recomenda que seja feito. E aí, com as linhas editoriais que ele me dá, eu devolvo pro meu cliente e digo, faz sentido. Faz alguns ajustes, volta para a IA com a linha editorial e aí, com base nessa linha, eu consigo construir o conteúdo que ele precisa. Resumidamente, esse é o meu trabalho hoje com a consultoria de IA. Pós-enchentes, tu acredita que o teu trabalho ficou muito mais focado em inteligência artificial? Porque eu te conheci dando treinamento em empresas, né? Para equipes e muito relacionado a vendas. Agora eu vejo que tudo que tu faz, tu continua fazendo tudo isso, mas tudo tem inteligência artificial? O que mais me impulsionou para isso não foram as enchentes. Foi no momento que eu e meus sócios criamos o Founders Club, né? Eu sou o único sócio que não venho do ecossistema de startups. O que é o Founders Club? Founders Club hoje é um grande hub
focado em ajudar a impactar o ecossistema de fundadores de startups no Brasil. Em um ano, a gente tem 400 membros na comunidade paga e mais de 5 mil startups validadas dentro de todo o ecossistema. Então, a gente traz parcerias como o Grupo Meta, agora fechamos com a Dell uma parceria. Então, o que acontece? Os meus outros sócios todos vêm desse ecossistema. O nosso sócio, o que nos uniu, ele está há 20 anos no ecossistema como investidor e até investidor anjo de algumas startups. E eu sempre tive muita vontade, Orestes, de entrar nesse mundo. Quanto mais eu me envolvi com esse mundo, eu vi que a maior dor dessa galera é a dor que eu resolvo. Que é o problema de vender mais, ou estruturar meu marketing, estruturar minha equipe comercial, aumentar meu faturamento, ganhar mercado, que é a dor que eu resolvo. Claro. E isso me impulsionou a ir ajudar essa galera a vender mais e melhorar o seu marketing. E aí, como eu sou um cara que já vinha estudando IA, eu comecei a trabalhar cada vez mais certificações de IA para marketing. Então, hoje, até tá lá no meu LinkedIn, mas eu acho que os últimos 5 cursos que eu fiz, 4 foram certificações de IA para marketing. Porque aí eu trago uma ferramenta, eu trago uma tecnologia que, para mim, vai ser vital para o mundo dos negócios e para o nosso dia a dia. Claro. O que eu tô falando aqui, daqui a pouco, daqui a 1 ou 5 anos, o pessoal pode olhar e dizer, cara, aquilo que eu estava falando é a rotina, eu faço isso tudo com IA. Então, eu vi como que eu consegui aliar os dois e, para mim, o maior termômetro disso é a demanda que eu tô tendo de trabalho. Claro. Porque, tipo assim, se estão procurando é porque todo mundo sabe que isso é importante. Agora, qual que é a primeira reação das empresas, das pessoas, quando tu chega com isso? Porque é muito novo. Né? Aqui na Ubra, a gente está fazendo 2 coisas, devagarinho, né? Porque coisas muito novas, tu tem que ir devagar. Primeira coisa que a gente está fazendo é transformar áudios de pessoas, de locutores, né, em IA. Perfeito. E aí, quando eu vou fazer um comercial, fiz isso com meu pai. Né? Ele é locutor, faz algumas chamadas do Poder RS aqui. Ele gravou lá, a gente já fez vários testes, 5 minutos, 10 minutos. O que fica bom e a voz fica perfeita depois de 30 minutos de textos aleatórios. A gente já fez com o Heron da Molinha, a gente já fez com vários locutores que passaram por aqui. E aí tu dá o texto para eles, eles te dão um áudio conforme a voz daquela pessoa. A gente usa muito IA também para pegar locutores de outros lugares. Esse dia a gente pegou uma locutora ucraniana e pedimos para gravar um texto em português. Ficou perfeito, ninguém diz que ela é ucraniana. É a voz dela, é o timbre, são os sons. Isso é muito ciência, né? Quase física, é matemática, enfim, sons são isso. Então, funciona muito bem. Segundo ponto, né? Vamos pegar todos os vídeos das matérias que quem sai na rua volta, passa pela IA e ele vai te dar o texto todo descritivo. Isso, Márcio, economiza um trabalho gigantesco, porque o repórter não começa do zero, olhar as matérias, separar o material. Ele já tem tudo ali, ele separa em texto, passa para o editor, não precisa nem conversar com o editor, ele já vai fazendo. Vai editando enquanto isso acontece. Já teve uma resistência, nem todo mundo gostou, gente que passou, não se adaptou ainda, é um passo. Como é que tu chega para utilizar tudo? Redes sociais, equipe de vendas, tudo treinar por IA. Como é que as pessoas estão recebendo isso? 2 reações que eu recebo. A mais comum é dizer assim, nossa, eu não sabia que dava para fazer isso. Cara, essa é a mais comum. É a primeira, né? Às vezes com o diretor que me contrata, às vezes com a equipe do dia a dia da operação. Mas a primeira reação é, cara, eu não sabia que dava para fazer tudo isso. E a segunda reação é uma coisa que aí eu posso dizer porque eu aprendi isso, porque eu venho de empresa familiar e aí isso, entre gerações, é dizer assim, não, mas Rainha isso para nós não vai funcionar. Não, mas isso não é para nós. Isso é muito futuro. Não, mas aqui... Sabe aquele negócio? Nós sempre fizemos assim, vamos continuar. Claro. Esse é mais difícil, mas é que nem... É trabalhar de novo. Aí tem que entrar numa parte mais comportamental de dizer, cara... Não sei se não é para nós, vamos testar. E começa a mostrar aos pequenos, né? Como startup, mostra um pouquinho, funciona. E aí vai indo, passo a passo. O modelo de startup, ele traz muito essa visão de validação de hipóteses, né? Toda hora. Então, faz alguma coisa, valida, funcionou não funcionou, dá um passo atrás, sabe? E ter a sensibilidade do cliente também. É como os teus namoros, Márcio Manso. Primeiro conversa, depois pega na mão, vai devagarinho. Tudo tem que ter seu tempo, mas o que eu acho interessante no trabalho Última pergunta para o Rafa, passou voando o primeiro bloco aqui no Poder o resultado final, lá no cliente final, porque o teu cliente é a loja ou a empresa e ele depois, sem a tua presença ou com a tua, atingiu o cliente final. Como é que está atingindo lá na ponta?
Então, uma forma de fazer isso, e aí é um trabalho que sai um pouco da IA e entra no marketing, é sempre, quando eu começo com um cliente, é entender qual é o NPS do cliente ou o grau de satisfação. Se o cliente não tem, eu ajudo o cliente a estruturar. Se ele tem, eu consigo mapear. Então, eu consigo fazer daqui a pouco uma pesquisa de pós-venda. Eu consigo, talvez, Márcio, jogar na IA e dizer, agora eu quero que, com base nessa construção, tu crie uma pesquisa com 3 perguntas muito simples e rápidas de resolver para eu montar um formulário. Então, dá para fazer isso também lá na ponta final com o IA. Para poder mensurar e daí... Para poder mensurar. Perfeito. Muito bem, Rafa Weiberg, obrigado por dedicar teu tempo aqui ao Poder RS de forma presencial, né, Márcio Manso? Vou te liberar, porque tem um monte de coisa para fazer e a gente te encontra segunda que vem nos teus comentários. Perfeito, obrigado pelo convite. Obrigado, Márcio. Faremos, se prepare, né, a equipe aqui da Ubra TV e da Mix, faremos muitas coisas mais agora em IA. Agora o jogo vai começar de verdade. Parabéns. Obrigado. Olha só, pessoal, o Poder RS faz um brevíssimo intervalo para Banrisul. Banrisul acredita na força dos gaúchos. Vamos reconstruir juntos. E Vinhos do Mundo esquentou, então passa na Vinhos do Mundo e escolhe um vinho branco, um vinho rosé ou um espumante para se refrescar nesse inverno gaúcho. Quem diria, hein? Já voltamos com o Poder RS aqui na Ubra TV.